Ao longo dos séculos, muitas vozes se levantaram tentando identificar o anticristo. Mas e se a resposta já estivesse diante de nós há muito tempo, registrada com precisão em um antigo livro profético? O livro de Daniel, escrito há mais de 2 milênios, não apenas fala de reinos que se levantariam e cairiam, ele aponta com detalhes impressionantes para uma figura misteriosa que se exaltaria contra tudo o que é santo. E o mais assustador, algumas dessas profecias parecem estar se cumprindo agora diante dos nossos olhos, em silêncio, enquanto o mundo segue distraído. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse enigma, desvendando passo a passo o que Daniel viu. O que isso tem a ver com o anticristo? E por que essa profecia talvez esteja mais atual do que nunca? Prepare-se, porque a revelação pode ser mais real e urgente do que você imagina. Se esse tipo de revelação bíblica faz sentido para você, e se você quer entender como as profecias estão se cumprindo nos dias de hoje, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, a gente aprofunda temas que muitos evitam, mas que a Bíblia deixou bem claros. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ainda era um jovem. O templo havia sido saqueado, Jerusalém estava em ruínas, e o povo de Deus parecia derrotado. Mas foi justamente no exílio, em meio a uma cultura pagã, que Deus começou a revelar um dos panoramas proféticos mais detalhados de toda a Escritura. Daniel não apenas sobreviveu na corte babilônica, ele se tornou conselheiro de reis e um instrumento para mensagens que atravessariam gerações. Suas visões, muitas vezes enigmáticas, não foram simples sonhos. Elas carregavam códigos divinos sobre o futuro dos impérios da terra e a batalha espiritual por trás deles. No capítulo 2, Nabucodonosor sonha com uma estátua composta por diferentes metais. Cada parte representava um reino que se levantaria após o outro. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Mas Daniel revela algo ainda mais profundo, que no final desses reinos surgiria algo diferente, um poder que desafia a lógica histórica. Esse último reino, descrito como os pés de ferro misturado com barro, é frágil e dividido, mas ainda assim agressivo, e é nesse contexto que muitos estudiosos enxergam as pistas sobre o anticristo. A estátua termina sendo destruída por uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Uma clara alusão ao reino de Deus, que esmagará todos os governos terrenos. Mas antes disso, um sistema enganoso se estabelece. E é aí que Daniel começa a nos dar peças de um quebra-cabeça profético que aponta para o fim dos tempos. Esse momento é chave para entendermos que a profecia de Daniel não ficou presa ao passado. Os reinos já caíram, as fases da estátua se cumpriram em sequência histórica impressionante. Agora, resta-nos observar o que está acontecendo com os pés de ferro e barro, um período instável, misturado, que muitos interpretam como a fase atual do mundo, marcada por alianças frágeis, governos divididos e uma crescente rejeição ao sagrado. Estamos talvez à beira do cumprimento final dessa profecia, e Daniel, mesmo séculos antes, já apontava para esse tempo. Um tempo onde o cenário está preparado para que alguém se levante. Anos depois da visão da estátua, Daniel recebe outra revelação, desta vez em sonhos que o perturbam profundamente. No capítulo 7, ele vê 4 grandes animais saindo do mar, cada um representando um império. Mas, diferente da estátua que era majestosa, aqui os reinos são retratados como bestas selvagens, cruéis, caóticos e desumanos. O primeiro é como um leão com asas de águia. O segundo, um urso devorador. O terceiro, um leopardo com 4 asas. E o quarto, o mais temido de todos. Terrível, espantoso e extraordinariamente forte, com 10 chifres e dentes de ferro. Esse último não se parece com nenhum animal conhecido. Ele é descrito como algo além da natureza, um símbolo de poder descontrolado. Daniel observa com atenção esse quarto animal. É nesse ponto que surge um pequeno chifre entre os 10, aparentemente insignificante no início, mas que cresce,
derruba 3 outros chifres e passa a falar com arrogância, blasfemando contra o Altíssimo. Aqui está a figura central da profecia. Muitos intérpretes, tanto antigos quanto modernos, enxergam esse pequeno chifre como uma clara representação do Anticristo. Alguém que se levanta de maneira sutil, ganha influência, desafia o sagrado e persegue os santos do Altíssimo. O que chama a atenção é a progressão dessa figura. Ele não surge com violência direta, mas com astúcia e palavras. Isso ecoa com o perfil de líderes e sistemas atuais que, em nome da paz, da tolerância e da unidade, acabam impondo uma nova ordem que vai se distanciando dos princípios bíblicos. Um sistema que, aos poucos, silencia vozes contrárias, redefine o certo e o errado e promove um culto à humanidade, ao poder, à ciência sem Deus. Daniel está tão perturbado com a visão que pede explicações. Ele é informado que esse chifre guerreará contra os santos e prevalecerá por um tempo, até que o tribunal celestial se sente, julgue e o destrua. Mais uma vez, o reino eterno de Deus se levanta no final. Mas antes disso, o mundo passará por um período sombrio, onde o sagrado será afrontado e o engano parecerá verdade. Essa descrição não é apenas simbólica. Ela tem ecos reais, históricos e principalmente atuais. O espírito do pequeno chifre já está operando e muitos ainda não perceberam. No capítulo 8, Daniel tem uma nova visão, desta vez mais específica, mais direta. Ele vê um carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia. Esse carneiro domina, avança para o oeste, o norte e o sul, sem que ninguém possa detê-lo. Mas, de repente, surge um bode do ocidente, veloz, com um chifre notável entre os olhos. Esse bode derrota o carneiro com violência, representando, segundo a própria explicação do anjo Gabriel, o rei da Grécia, Alexandre o Grande. Mas o foco da visão não está nesses impérios já cumpridos na história. Quando o chifre grande é quebrado, surgem 4 em seu lugar. E dentre esses brota outro chifre pequeno. Esse detalhe é fundamental. Mais uma vez, aparece a figura de um poder aparentemente insignificante no começo, mas que cresce de forma estratégica. Esse chifre, diz o texto, se engrandeceu até o exército dos céus e lançou por terra algumas das estrelas, e as pisou. Ele interrompe o sacrifício diário, profana o santuário e promove um tipo de engano que prospera. Essa visão possui uma aplicação direta no contexto histórico com Antíoco Epifânio, um rei seleucida que perseguiu os judeus, profanou o templo e tentou apagar a fé de Israel. No entanto, como acontece com muitas profecias bíblicas, há um duplo cumprimento. O espírito de Antíoco, esse desejo de se colocar acima do culto a Deus, de substituir o sagrado pelo profano, reaparece ao longo da história, até alcançar seu clímax no fim dos tempos, na figura do Anticristo. Nos dias atuais, a imagem do chifre que se exalta até o céu ecoa em um mundo que desafia abertamente os valores do reino de Deus. A fé é ridicularizada, o sagrado é banalizado e sistemas inteiros são construídos para silenciar a verdade. As estruturas globais caminham lenta e firmemente para uma unidade que pode parecer paz, mas carrega em si o embrião de um controle espiritual. Daniel viu esse poder. Ele viu que ele prosperaria por um tempo. Mas também viu que esse tempo teria um limite, e quando se cumprir, o santuário será restaurado. Mas até lá, é preciso discernir e resistir. Daniel, já idoso, está lendo os escritos do profeta Jeremias quando percebe que o tempo do cativeiro está chegando ao fim. Em arrependimento e oração sincera, ele intercede por Jerusalém, confessando os pecados do povo. É nesse momento de quebrantamento que o anjo Gabriel aparece para entregar uma das mensagens mais profundas e misteriosas da Bíblia, a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essas semanas, que representam um período profético de 490 anos, são divididas em 3 blocos, culminando em eventos cruciais: a vinda do Messias, sua morte e a destruição de Jerusalém.
E então, Gabriel menciona algo enigmático. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa figura, o príncipe que há de vir, não é o Messias, mas alguém que surge após a morte dele, associado com destruição e engano. Aqui muitos estudiosos veem o prenúncio do anticristo. Ele surge em meio ao povo que destruiu Jerusalém, o que historicamente remete ao Império Romano. Mas como as profecias possuem camadas, esse príncipe não se limita ao passado. Ele aponta para um futuro líder, com raízes ou conexões ideológicas com esse sistema romano. Um sistema de dominação, controle e oposição ao plano de Deus. O versículo segue dizendo que ele firmará aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. No meio dessa semana, ele quebrará na aliança e cessará o sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Isso sugere um acordo de paz ou estabilidade aparente que será traído. Um movimento político e religioso global que, sob a fachada de unidade, trará perseguição à fé verdadeira. Nos dias de hoje, não é difícil imaginar essa cena. A busca por uma nova ordem global, a intolerância crescente à fé cristã autêntica, a necessidade de um salvador político ou espiritual. Tudo isso se alinha com o perfil do príncipe que há de vir. Daniel viu isso antes mesmo de Roma existir. E hoje, nós vemos os contornos dessa profecia tomando forma no mundo. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, já deixa o seu like. Isso mostra que você valoriza esse tipo de estudo sério sobre as profecias. E me conta nos comentários, você já percebe sinais do espírito do anticristo atuando no mundo atual? Sua visão pode ajudar outras pessoas a enxergar o que talvez ainda esteja oculto. Vamos construir esse discernimento juntos. Quem busca, encontra. Daniel entra em jejum e oração por 3 semanas, buscando entendimento. Ele sente o peso da revelação anterior e deseja compreender o futuro de seu povo. É nesse contexto que, no capítulo 10, uma figura celestial lhe aparece. Muitos estudiosos acreditam que essa figura seja o próprio Cristo pré-encarnado. Tamanha é a descrição gloriosa. Daniel cai por terra, sem forças. Mas o mais impressionante é o que o mensageiro revela: que sua chegada havia sido atrasada por 21 dias por causa da resistência do príncipe do reino da Pérsia, e que Miguel, o arcanjo, precisou intervir. Essa revelação escancara um cenário espiritual paralelo aos eventos terrenos. Enquanto reis e impérios se movem na história, há uma guerra invisível sendo travada entre anjos e demônios, forças espirituais que influenciam os reinos deste mundo. E no centro dessa batalha está Israel, o povo escolhido e o plano de redenção. Daniel é então conduzido a uma visão mais detalhada do futuro, registrada nos capítulos 11 e 12. No capítulo 11, é descrita uma longa sequência de conflitos entre reis do norte e do sul, muitos dos quais já se cumpriram com precisão na história entre o Império Seleucida e o Egito. Mas no final desse capítulo, a narrativa muda de tom. Surge uma figura arrogante, que não respeita o Deus de seus pais, nem honra nenhuma divindade. Ele se exalta acima de todos. Esse é o mesmo personagem que já vimos antes em outras visões, o Anticristo. Ele fará guerra contra os santos, ocupará territórios, exaltará a si mesmo e estabelecerá sua vontade como lei. Seu poder será grande, mas limitado por tempo divinamente determinado. Já no capítulo 12, Daniel vê um tempo de angústia sem precedentes, uma tribulação que precede a ressurreição dos mortos e o juízo final. Esse período descrito não é apenas um evento político ou social, mas uma convergência espiritual. A ascensão do Anticristo será permitida por um tempo, enquanto a batalha espiritual nos bastidores se intensifica. Hoje, percebemos sinais claros dessa influência maligna: a frieza espiritual, a apostasia crescente, o abandono da verdade e a confusão generalizada sobre o que é certo. Daniel viu a guerra, e o mundo já está sentindo os tremores dessa batalha invisível. As visões de Daniel, embora densas e enigmáticas, não ficaram isoladas no Antigo Testamento.
Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos algo impressionante. Jesus, Paulo e João retomam os elementos centrais dessas profecias, ampliando sua compreensão e atualizando o contexto para os dias finais. Isso reforça a seriedade do tema e a continuidade da revelação divina. No sermão profético de Mateus 24, Jesus cita diretamente Daniel ao falar da abominação desoladora. Ele alerta seus discípulos: quando, pois, virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, fujam para os montes. Essa referência mostra que Jesus não apenas valida as visões de Daniel, mas aponta para um cumprimento futuro. A profanação do templo, o engano religioso e a perseguição que Daniel viu serão realidades no tempo do fim. Mais adiante, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Trata-se de uma descrição direta e inquietante do anticristo, alguém que não vem com aparência maligna, mas com carisma, persuasão e sinais enganadores. Paulo ainda diz que o mistério da iniquidade já opera, mas será plenamente revelado no tempo determinado. Isso sugere que o espírito do anticristo já atua nos bastidores da história, por meio de sistemas, ideologias, líderes e movimentos que se opõem à verdade de Deus. Esse espírito se manifesta hoje em discursos que promovem um mundo sem absolutos, onde o certo e o errado são definidos por conveniência, e a fé bíblica é cada vez mais marginalizada. A Bíblia nos mostra que antes da manifestação visível do anticristo, o mundo passará por um período de preparação espiritual, emocional e ideológica. Um tempo em que as pessoas aceitarão facilmente a mentira, porque rejeitaram o amor pela verdade. E é exatamente isso que já podemos ver hoje. Daniel viu os primeiros traços. O Novo Testamento confirmou o quadro. E agora, estamos vendo a imagem quase completa se formando. Quando ouvimos falar do anticristo, é comum imaginar um líder mundial que surgirá de forma repentina e declarará guerra contra tudo que é sagrado. Mas as Escrituras mostram algo mais sutil, um processo, uma infiltração silenciosa. Daniel viu esse poder crescendo como um pequeno chifre, e Paulo disse que o mistério da iniquidade já estava operando. Isso significa que antes da manifestação plena viria uma preparação, uma transformação lenta da cultura, da fé e das estruturas sociais. Hoje, vivemos em uma era marcada pela relativização da verdade. A ideia de um Deus soberano, de princípios morais absolutos e da existência do pecado tem sido sistematicamente desmontada. A mídia, o entretenimento, as academias e até mesmo partes do mundo religioso passaram a adotar discursos que se alinham mais ao espírito do anticristo do que ao evangelho verdadeiro. A mensagem é clara: o homem no centro, Deus à margem. O sistema atual não precisa proibir diretamente a fé para combatê-la. Basta distorcê-la. Temos visto isso de forma crescente. Redefinição de valores, banalização do pecado, uma espiritualidade superficial que se distancia da cruz. A fé bíblica é apresentada como intolerante, ultrapassada, incompatível com o novo mundo. Tudo isso faz parte de uma engenharia cultural que prepara os corações para aceitar o falso como verdadeiro. Além disso, o avanço tecnológico oferece um campo fértil para o controle e a ilusão. A ideia de uma governança global, de moedas digitais controladas, de vigilância em tempo real e da unificação ideológica não é mais ficção. O cenário descrito em Apocalipse e antecipado por Daniel, de um sistema que controla quem compra, quem vende, quem adora, se torna cada vez mais plausível. Daniel viu o princípio. O Novo Testamento confirmou a trajetória, e nós vemos a construção da plataforma. O anticristo não se manifestará em um vácuo. Ele se assentará em um trono, que já está sendo cuidadosamente preparado pelo próprio Espírito do século. Por isso, mais do que identificar um nome, o chamado é para discernir o tempo.
e os tempos estão mudando rápido. Ao longo do livro de Daniel, vemos um homem que, mesmo cercado por um império pagão, manteve sua fidelidade inabalável a Deus. Ele orava, jejuava, recusava compromissos com a corrupção do sistema e enfrentava perigos sem negar sua fé. Esse espírito de resistência profética é exatamente o que a igreja precisa resgatar hoje. Vivemos dias em que o engano está se tornando norma. Não um engano grosseiro, mas refinado, disfarçado de progresso, empatia e unidade. Por isso, o povo de Deus precisa mais do que conhecimento intelectual das profecias. É preciso discernimento espiritual. Daniel não apenas entendeu os tempos, ele se colocou em oração e jejum, buscou sabedoria e se manteve firme diante das pressões. O papel da igreja agora não é tentar adivinhar quem será o anticristo, mas preparar-se para não se curvar a ele. A Escritura é clara: muitos serão enganados, e o engano será tão convincente que até os escolhidos poderiam ser levados, se não estivessem firmes na verdade. O anticristo não será apenas um líder político ou religioso, ele será a síntese de um sistema que rejeita a verdade e promove a adoração da criatura em vez do Criador. Por isso precisamos voltar às Escrituras, cultivar uma vida de oração sincera, discernir os sinais, resistir à apostasia e guardar a fé. O cenário está sendo montado, e os que não estiverem alicerçados na palavra poderão ser levados pela corrente do engano. O chamado de Deus para esses dias é o mesmo de Daniel: não se contaminar, não se curvar, não se calar. As profecias não foram dadas para nos entreter, mas para nos alertar. O livro de Daniel é um mapa profético que aponta para um conflito espiritual em escala global, mas também revela a vitória final do reino de Deus. E quem perseverar até o fim será salvo. A resistência não é apenas possível, ela é profetizada. O povo do Altíssimo resistirá e reinará com ele. Diante de tudo o que vimos, visões de reinos que se levantam e caem, a ascensão do anticristo, o avanço do engano e a batalha espiritual que já se desenrola, é natural sentir o peso desses dias. Mas o objetivo das profecias nunca foi provocar medo. Pelo contrário, elas são um chamado à vigilância, à esperança e à fé firme naquele que reina acima de tudo. Daniel viu o caos, mas também viu a glória. Ele viu tronos sendo colocados, o ancião de dias assentado e o reino sendo entregue aos santos do Altíssimo. A promessa final não é de destruição, mas de restauração. Não de derrota, mas de vitória, para os que permanecerem fiéis. A palavra nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a verdade que deve guiar nossos passos. Mesmo em meio ao engano, à pressão, ao caos, Deus continua sustentando os seus. A escuridão pode avançar, mas ela nunca apagará a luz dos que permanecem em Cristo. Prepare-se, mas não com medo, e sim com fé, com os olhos fixos na eternidade. Ao olharmos para tudo o que foi revelado no livro de Daniel, percebemos que não se trata apenas de história antiga ou símbolos distantes. Cada detalhe, cada visão, cada palavra apontava para tempos como os nossos. As profecias não são um fim em si mesmas, elas são como sinais na estrada, nos lembrando de onde viemos, onde estamos e, principalmente, para onde estamos indo. Vivemos dias complexos, sem dúvida. Mas o propósito dessas revelações não é nos paralisar com medo, e sim nos despertar para uma fé mais firme, mais viva e mais consciente. Em meio às incertezas, há direção. Em meio ao caos, há promessas. E em meio às sombras, ainda brilha a luz da verdade que nunca falha. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo mais por trás dos acontecimentos do mundo. E sim, há. A Bíblia continua sendo a chave para compreender os tempos, e mais do que isso, para atravessá-los com paz no coração. Se essa jornada por Daniel te tocou de alguma forma, há muito mais a ser descoberto.
outras profecias, outras revelações, outros sinais que se encaixam nesse grande plano divino e que estão mais vivos do que nunca. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo a mais pessoas que também precisam despertar para o que está acontecendo. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos estudos que continuam essa jornada pelas profecias. E me conta nos comentários, o que mais te chamou a atenção nesse vídeo? Sua percepção pode enriquecer ainda mais esse espaço. E se quiser continuar se aprofundar nesses temas, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muito mais esperando por você.